tudo bem? Começando mais um webinar aqui na Jolivie, o último do ano. Como vocês podem ver, eu já tô totalmente no clima do Natal. Vim usando aqui, peguei emprestado o chapéuzinho do Papai Noel. Tudo aqui pra gente comemorar e celebrar esse ano de 2016, que foi incrível aqui pra Jolivie. Eu espero que pra você também tenha sido um ano muito bom. Quero agradecer a companhia de vocês. E hoje eu tô aqui com ela, com a doutora Denise Carreiro. Denise, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente, né? E vamos lá, vamos terminar 2016 sabendo tudo sobre o tal do detox, que nem é a palavra, né, Denise, que a gente deve usar. Com certeza, acaba, de uma maneira geral, passa uma ideia diferente, né, do processo, como se realmente você fosse tomar um suco e ele fosse fazer todo o processo de detox. Então acaba passando ideia um pouco errada para as pessoas, né, do que é esse processo de detoxificação, né? Então vamos lá, gente. Como a Denise deixou bem claro na aula da edição de dezembro, a detoxificação é uma função do organismo, ou seja, todas as nossas células são capazes de fazer esse processo todos os dias, né? Com certeza. E o fígado, ele é responsável por 60% dessa eliminação de toxina e o intestino 20%. Então, em função do fígado realmente fazer a maior parte, né, do processo de detoxificação, normalmente a gente associa o fígado a todo esse processo, né, ligado à detoxificação. E essa eliminação não é só de toxinas, pode ser de substâncias que a gente ingere, que a gente inspira, que a gente entra em contato pela pele, mas também substâncias que são produzidas no nosso organismo, incluindo hormônios, né, catecolaminas, né, os hormônios do estresse, enfim, todas as substâncias produzidas no organismo, a hora que elas não cumprem mais a sua função, elas são também eliminadas. Elas sofrem processo de detoxificação. E, na verdade, isto é como a gente já falou, é uma função. E essa função é feita principalmente por vitaminas, minerais, compostos bioativos presentes principalmente nos alimentos de origem vegetal, né? E aminoácidos que a gente chama sulfurados, né? Então, de uma maneira geral, eu preciso ter esse equilíbrio nutricional para que eu consiga pegar uma substância que para o organismo não é mais necessária ou que pode até ser agressiva e efetivamente preparar ela para que o organismo consiga eliminar. Né? Então, isso que é uma função de detoxificação. Certo. Né? E para a gente promover essa função no nosso organismo, a melhor maneira é por meio da alimentação segura, né, Denise? Por vários motivos, né? Porque através da alimentação é que nós estamos ingerindo tudo que a gente precisa para funcionar. Então, todos os nutrientes necessários para formar as células, para formar as substâncias que fazem a gente funcionar, mas também através da alimentação a gente pode acabar ingerindo substâncias que vêm aí associada a esse alimento ou a esse produto alimentício, né? Que efetivamente para o organismo não é adequado. E aí acaba, às vezes sem querer, porque muitas vezes você pega um alimento que ele pode estar contaminado com pelo de bicho. Você pode pegar um alimento que está lá contaminado com alguma substância. E não necessariamente ser uma substância colocada lá de propósito, né? Pode ser sem querer também, né? Sem querer. Agora, existem os aditivos químicos altamente utilizados hoje nos alimentos ultraprocessados. Não são nada sem querer que eles estão ali presentes, né? Não são sem querer. E além desses aditivos poderem inibir a enzima digestiva, eles também podem inibir enzimas que fazem eliminação de toxinas do organismo. Tá? Levando aí uma toxicidade maior. Fora isso, a gente tem os agrotóxicos, a gente tem substâncias, isso é muito importante, substâncias contidas nos plásticos. Então, a gente vê muitas vezes o pessoal colocar um alimento dentro de um plástico e enfiar dentro de um micro-ondas. Né? Ou muitas vezes cozinhar com algum tipo de plástico no forno. Então, o plástico já se sabe que hoje, independente do aumento da temperatura, ele libera várias substâncias que são tóxicas para o organismo, como fitalatos, bisfenóis, né? São substâncias altamente tóxicas. Agora, no aquecimento, isso piora muito. Então, você pegar um copinho de plástico e tomar café, né?
Então, esses plásticos, eles liberam muitas substâncias que são agressivas. Então, em casa, não guarde coisa em pote de plástico. Não cozinha, não esquente nada no micro-ondas em pote de plástico. Porque esse processo de toxicidade é alta. E, na verdade, a gente, além das coisas que a gente pode estar ingerindo, através do que acaba sendo ingerido junto com o alimento, a gente tem a poluição ambiental. A gente tem substâncias produzidas pela microbiota, principalmente quando ela não é saudável. Então, nós temos, quando o nosso intestino está adequado, quando a microbiota está adequada, a gente tem em prevalência as bactérias saudáveis, chamada de probiótica. Quando eu perco isso, eu posso aumentar fungos e más bactérias no intestino, que podem produzir substâncias que vão ser absorvidas e causam toxicidade no organismo, né? Então, na verdade, tanto essas substâncias como as produzidas no organismo, elas precisam ser eliminadas para que não haja uma sobrecarga e não comece a alterar funções do organismo, tá? Certo. Sabe uma coisa muito comum da gente sentir quando normalmente esse organismo já está sobrecarregado? É muito comum o pessoal falar que tem a boca seca, que tem a boca amarga, que tem gosto ruim na boca. Eu tenho paciente que fala assim, eu tenho gosto de cabo de guarda-chuva, né? Opa. Na boca. Normalmente isso é um sintoma dessa sobrecarga do organismo e é um pedido de socorro do organismo para tomar líquido. Porque todas as vias de eliminação de toxina dependem de uma boa hidratação. Literalmente todas. Então, se as pessoas estão interessadas, preciso fazer um detox, toma água, né? A água, ela é determinante para o processo de detoxificação. A maior parte hoje das substâncias tóxicas, né, elas são lipossolúveis, solúveis em gordura. Como o organismo não consegue eliminar uma substância solúvel em gordura, ele só consegue eliminar uma que é solúvel em água, né? Por isso que o líquido é tão importante e todas as formas de eliminação são à base de água. Então, eu preciso de substâncias hidrossolúveis. Então, isso que é o processo de detoxificação. Eu tenho que pegar essa substância lipossolúvel, transformar em hidrossolúvel. E isso é feito por um conjunto de enzimas que dependem muito das vitaminas e dos minerais. Que a gente vai encontrar nos alimentos, ferro, né? Do magnésio, então, e de vários outros nutrientes. E depois que essas substâncias são transformadas em substâncias hidrossolúveis, elas podem se conjugar com várias substâncias, né, principalmente aminoácidos sulfurados, e a partir daí elas vão conseguir ser eliminadas por diversas vias. Então, isso aqui é o processo de detoxificação. A gente tem a fase 1, tem a fase 2, e aí tem a eliminação. Acontece, Nívia, que quando existe a passagem da fase 1 para a fase 2, nessas reações primeiras para que vão fazer esse processo, vão liberar muitas substâncias que são radicais livres, formar radicais livres, que são agressores ao organismo, e substâncias que têm potencial cancerígeno, em geral, são ativadas quando passam pela fase 1 de detoxificação. Então, eu acumulo substâncias chamadas de intermediários, né, reativos, que aumenta muito o potencial de causar danos ao organismo. E é a eficiência da fase 2 que vai pegar essas substâncias e vai eliminar. E aí, mais uma vez, eu preciso de muita vitamina, de muito mineral, de muitos compostos bioativos dos legumes, verduras, frutas, né? E outros, mas esses são os principais, que vão neutralizar esses radicais livres. E com isso é que a gente consegue equilibrar o organismo. Por que o grupo do brócoli, né? Brócoli, couve-flor, todos esses alimentos, da couve, por isso que a couve é muito usada também em detoxificação, eles contêm várias substâncias que equilibram a fase 1, porque se ela for muito lenta, acumula muita toxina do organismo. Se ela for muito acelerada, acumula substância intermediária que é agressora. Então, ela tem que ser adequada. E as substâncias presentes nesses alimentos, elas equilibram a fase 1 e aceleram muito a fase 2. Por isso que elas são chamadas de anticancerígenas, né? E entre esses alimentos está a couve, né? Então, por isso que é muito comum a gente ver nos sucos de detox o pessoal falar da couve. O suco verde, porque o centro da clorofila é o magnésio, né? E o magnésio tem inúmeras ações no organismo dentro desse processo, mas por todos os outros componentes bioativos também que tem nesses alimentos. Então tem que ir além do suco verde, né?
tem que pensar sem dúvida, além dele. Bom, agora eu vou tirar aqui meu chapéuzinho, né, do Papai Noel, vou guardar aqui e levar amanhã para minha família. E agora a gente vai responder as perguntas que você, o nosso assinante, mandou aqui no e-mail contato@jolivi.com.br. Foram bastante perguntas, a Denise já leu todas antes da gente começar. Então a gente vai começar com a primeira pergunta que chegou, que foi do Silvino. Ele pergunta o seguinte, Denise: de que modo desintoxicar o corpo para auxiliar no tratamento quimioterápico? Para que as defesas do próprio organismo recuperem a vitalidade e a saúde. Então, uma pessoa que está passando por quimioterapia, como o processo de desintoxicação pode ajudar? Então, normalmente, né, quando até estava acabando de comentar, né, o próprio processo de aumento na formação do tumor, ele já vem, muitas vezes, por consequência dessa deficiência do organismo, né, de fazer com eficiência esse processo de eliminação de toxinas, entre elas substâncias de alto potencial cancerígeno. Porém, quando está no processo da quimioterapia, a gente sabe que o tratamento ele é fundamental, mas é um tratamento que leva a muitos sintomas no organismo por vários motivos, mas a gente sabe que é um tratamento que ele é importante para destruir células de rápida proliferação, né? Só que tanto a medula óssea como o intestino são células de muito rápida proliferação, né? Tanto é que o intestino, mesmo tendo de 8 a 11 metros, ele pode renovar as células que recobrem ele a cada 4 a 6 dias. A velocidade é muito alta. Sim. Então, exatamente por causa disso, tanto a medula óssea como o intestino são altamente atingidos no processo da quimioterapia. E o organismo vamos falar assim, vai aumentando ainda mais a necessidade de vitaminas, de minerais e de compostos bioativos para tentar proteger um pouco esse organismo, porque ele sofre um desgaste muito grande desses nutrientes no processo da quimio. Então, o que acontece? A alimentação, ela vai determinar o processo, ela vai determinar a capacidade com que o organismo vai conseguir lidar com isso. Então, muitas vezes a gente ouve o pessoal falando: não coma salada, não coma fruta, por causa do problema de contaminação. Pelo amor de Deus, é a hora que mais precisa da salada, da fruta, né? Dos legumes, enfim, de todos esses alimentos. Só que qual é o cuidado que tem que ter? A higienização. Né? Então tem que ser altamente higienizado, seguindo tudo que foi orientado, né, dentro do processo da higienização, desde passar pelo cloro, né, e depois, de preferência, passar numa água com vinagre para tirar um pouco essa ação do cloro. Mas enfim, precisa higienizar muito bem, mas jamais deixar de comer. E aí sim, se você pensa que nesse processo um suco verde pode ajudar de manhã, eu vou um pouco mais além. Não é o suco verde, é o suco de couve, tá? Porque aí a couve, ela tem uma ação que é mais ampla do que oferecer, e que já é por si só importante, o magnésio e várias substâncias como isotiocianatos, metilsulfonilmetano, que é uma forma orgânica de enxofre. Esses nutrientes são importantíssimos para dar suporte para a eliminação de toxina, mas também são anti-inflamatórios, são cicatrizantes. Só que, além disso, a couve tem uma ação, que veio uma pergunta aí, que pediram para a gente detalhar um pouquinho, sobre, né? a couve, né? Sobre a couve, que realmente é fundamental. Desde o tempo da vovó, o pessoal já falava assim, que suco de couve cicatriza até a úlcera. E isso é verdade. A couve, quando ela é batida, que ela aumenta a liberação dessas substâncias, ela tem um poder cicatrizante, tanto no esôfago como no estômago, né? Enfim, de mucosa de uma maneira geral, que, como no processo da quimio, o pessoal sofre muito com isso, dá muito enjoo, porque estômago também tem células de rápida proliferação. Então, a hora que entra com a couve, que ela é cicatrizante, ela é anti-inflamatória, ela acaba dando uma proteção para que o organismo consiga lidar melhor com as drogas, inclusive uma proteção para enjoo, uma proteção para todo esse processo. Então, sem dúvida nenhuma, mais do que nunca no processo da quimioterapia, esse suco verde de manhã, de preferência, para já dar uma protegida nesse estômago, suquinho de fruta batida com couve. Não precisa fazer nada mirabolante,
Mesmo porque, muitas vezes, usar muito seguidamente o gengibre, e de preferência nem usar o grupo da laranja, né, o limão, porque são coisas que pode, no consumo frequente, vir a dar ardência, tanto no estômago como urinário. Certo. Então, o ideal é, efetivamente, bater a couve com a fruta. E no que vai te dar suporte para isso? Muita fruta, muito legume, muita verdura. Não deixar de comer alimentos protetores. Isso não quer dizer que só esses alimentos vão fazer o processo. Porque eu preciso do carboidrato, da gordura, da proteína. É o conjunto da ação dos nutrientes que vai fazer com que todas as nossas funções aconteçam, inclusive a de detoxificação. Certo. Tá? A gente fala muito do legume, da verdura e da fruta porque, na verdade, é o que tem de mais carente na alimentação da população brasileira. Então, você não vai ver o pessoal ter deficiência de carboidrato, de gordura, de proteína. Então, a real deficiência, e que aí sim breca o processo de suporte para o organismo, não só de detoxificação. São esses nutrientes e esses compostos bioativos que vão executar dentro da gente as nossas ações naturais anti-inflamatórias, anti-alérgicas, antioxidante, desintoxicante, anticancerígena, imunomoduladora. Então, você vê que o processo é bem mais amplo, né? E eu acho que dentro desse contexto, não tem como não dar suporte para uma pessoa que está fazendo uma quimioterapia, né? Só não pode abrir a guarda com a alimentação, porque aí realmente o organismo acaba ficando muito debilitado, né? Certo, então uma dica aí de ano novo, uma resolução de ano novo, investir na couve, né? Investir em legume, verdura e fruta. Acho que amplia mais esse negócio. É uma ótima resolução de ano novo, uma ótima promessa, comer mais legumes, mais frutas e verduras. Eu comecei já esse ano, mas acho que preciso investir um pouco mais. Vamos para a próxima pergunta da Mara Schirmer. Denise, ela quer saber, o suco detox só deve ser tomado de manhã em jejum? Ele substitui o café da manhã ou uma refeição? Tá. Jamais o suco iria substituir uma refeição, tá? De maneira nenhuma. E nem necessariamente substituir, ele pode fazer parte do café da manhã, tá? E é o que eu já falei, não existe nem nada que vai fazer ação mágica no organismo. Então essa história de suco detox veio como se fosse para arrumar uma coisa mágica e não é isso, tá? Mas se você gosta de tomar um suco de fruta associado com ou a couve ou algum outro alimento ou fazer um suco verde, não precisa ser em jejum de manhã. Pode ser em jejum de manhã, que é o melhor horário de eliminação de toxina de manhã. Pode ser no meio da tarde. Enfim, o que não deve ser, e isso a gente já conversou em algumas vezes, é durante almoço e jantar, evitar líquidos durante a refeição e na primeira hora que termina de comer, né? E logo antes, no máximo, um líquidozinho como água de coco, que não para no estômago. Então, os melhores horários para esse suquinho, se a pessoa gostar de fazer, é de manhã, no café da manhã, no meio da manhã, no meio da tarde, tá? Quando que a gente orienta para tomar o suco de couve com fruta em jejum? Quando existe um distúrbio gastroesofágico. Então, se existe azia, queimação, refluxo, dor, enjoo, né? Então, nesse processo, quando toma esse suco de manhã, ele já dá uma proteção para o estômago, que já melhora muito toda a relação que você vai ter com o alimento durante o resto do dia, tá? Certo. Quem havia perguntado sobre a couve é o João Vianney Gurgel Fernandes. João, sua pergunta já foi respondida pela doutora Denise, então quando tiver disponível para reassistir a nossa aula online, você dá uma voltada, se você chegou agora, que você vai pegar a sua pergunta sobre por que a couve é tão importante nesse processo, né? A Bernadette Menezes, doutora, quer saber se a couve, voltando para ela, pode ajudar na cura da fibromialgia. Então, né, a fibromialgia é mais uma doença que está ligada com um processo que, vamos falar assim, normalmente ela está ligada com uma sobrecarga de substâncias tóxicas no organismo. Então, pode ser por isso, pode ser por fatores, principalmente desbiose intestinal com prevalência fúngica, que leva a muito sintoma de hipoglicemia e dá um cansaço, tanto mental como muscular, né? Enfim, tem vários fatores que podem estar relacionados com os sintomas que são chamados de fibromialgia, tá? Então, por exemplo, um hipotiroidismo,
os sintomas de um hipotiroidismo, eles podem se sobrepor aos sintomas que são chamados hoje de fibromialgia. Eu já peguei paciente no consultório com sintomas de fibromialgia que nunca tinha avaliado uma tireoide. E quando avaliou, estava com hipotiroidismo danado. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque algumas coisas viram meio panaceia. Então, é assim, eu não sei o que você tem, mas você tem dores e não dorme bem, então é fibromialgia. Entendeu? Mas, enfim, não só a couve, como qualquer outro legume, verdura e fruta, vai poder ajudar nos sintomas que são chamados de fibromialgia. Porque vão facilitar a eliminação de toxina, são nutrientes com ação anti-inflamatória, são principalmente, e aí é importante de comer o legume, a verdura e fruta, não só o processo do suco. Porque o comer legume, verdura e fruta vai fazer com que as boas bactérias se desenvolvam. As boas bactérias, quando elas se desenvolvam, elas promovem a formação de substâncias que vão ser determinantes na detoxificação. Certo. Então, tomar o suco, sim, é uma coisa legal. E é uma coisa que pode ajudar a eliminar a toxina do organismo no contexto da alimentação. Porque não adianta eu comer um monte de porcaria, depois ir lá tomar o suco verde e achar que ele vai resolver. Porque não vai deletar o que aconteceu, né? De maneira nenhuma. E como esses sintomas de fibromialgia são muito ligados à inflamação, então precisa tomar cuidado que muitos desses sintomas se confundem com sintomas de alergia ao leite de vaca, de alergia ao glúten especial. Muitas vezes as pessoas tiram o glúten, tiram o leite da alimentação, de preferência o açúcar junto. Aumenta muito o consumo de legume, de verdura, de fruta. E principalmente, volta para a história da hidratação. Sim. Tá? Pelo menos manter uns 2 litros de líquido ao dia, porque o líquido vai ajudar em todos os processos de hidratação, de ativação de circulação, de melhora do metabolismo, melhora de oxigenação cerebral. Então, esses fatores em conjunto é que vão dar suporte para a melhora dos sintomas da fibromialgia. A gente precisa tirar um pouco essa ideia de que eu fazer um suco verde, ele vai fazer uma detoxificação. É esse conceito que eu percebi, que a gente conversou até bastante aquele dia, né? Que eu falei um pouco na aula. Mas esse conceito é tão arraigado que as perguntas, a maior parte veio nesse sentido, né, Nívia? Da relação do suco fazer detox. Não, o suco sozinho não vai fazer nenhuma mágica. O suco pode fazer parte da alimentação, Parte né? da alimentação. Eu posso tomar um suco de fruta com couve ou com alguma coisa mais que eu queira colocar lá para variar o sabor. Abacaxi, depois eu posso estar hortelã. comendo uma tapioquinha com manteiga, mas nunca deixe de comer a fruta. O suco em nenhuma substituição o suco de maneira nenhuma vai substituir o comer a fruta. A ação que a gente tem completa do alimento é quando você come, tá? Então, sem dúvida, é importante esse processo. Certo. Vamos falar um olá para quem está chegando agora? Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com a doutora Denise Carreiro e hoje falando sobre detox. Afinal, o que é o detox, né? Por que a gente tem que ir além do suco verde? E a gente está aqui respondendo umas perguntas que os nossos assinantes mandaram para o nosso e-mail contato@jolive.com.br. E a próxima pergunta, doutora, é da Adelaide Musa. Ela gostaria de perguntar se uma pessoa com arritmia pode tomar esses sucos detox, que ela diz que esses sucos aceleram o metabolismo. Ela diz que tem arritmia e o cardiologista pediu para tomar com cuidado as substâncias que aceleram o metabolismo. Então, ela quer saber o que ela tem que fazer. Os sucos verdes, né, de couve com outras substâncias, vai ter algum problema para ela? Acho que o X da questão aí tá... Existe suco que acelera o metabolismo, Denise? Se existisse, me conta se tinha Todo gente mundo com quer. problema de peso na vida, entendeu? Né? Isso não existe. Isso é um processo que essa relação de que o suco verde vai acelerar o metabolismo, isso não é real, tá? Então, vamos pensar no que é metabolismo. Metabolismo é conjunto de reação química, tá? Só que quem ativa e direciona essas reações químicas são as vitaminas e os minerais e compostos bioativos, principalmente. Então, o que acontece? Se eu tomar um suco verde, eu vou ter nesse suco vitaminas, minerais, compostos bioativos. Mas a quantidade presente num suco verde, ou mesmo naquela fruta que eu vou comer 5, 6 frutas ao dia, ou a salada verde no almoço e na janta, os legumes, vão oferecer para o nosso organismo as quantidades de vitaminas e minerais e compostos bioativos que nós precisamos para funcionar.
tá? Para equilibrar o metabolismo, tá? Não para acelerar o metabolismo, para equilibrar o metabolismo. Porque o metabolismo acelerado não é bom para ninguém também, né? Pessoas que têm esse desequilíbrio, muitas vezes são aquelas que o pessoal ainda fala que é magro de ruindade, né? Que muitas vezes come e nada fortalece. Essa sou eu. Então, isso não é bom para ninguém. Não é bom acelerar, não é bom reter ou ter uma diminuição desse metabolismo. O ideal é equilibrar o metabolismo. Como é que nós equilibramos o metabolismo? Com um consumo adequado de todos os nutrientes. E é aquilo que a gente sempre fala, alimentação do tempo da vovó. Eu preciso reagentes do grupo do arroz, do feijão, da proteína, do legume, da verdura e da fruta. É o conjunto que vai fazer com que as reações químicas aconteçam a contento. Não é um ou outro isolado. Então, neste contexto, você pensando em tomar um suco verde de manhã, se você tem um problema de arritmia, não existe nada que equilibra mais o metabolismo, inclusive o ritmo cardíaco, do que o magnésio. Tanto é que é um dos minerais mais presentes no músculo cardíaco é o magnésio. E o magnésio, ele é centro da clorofila. Então, tudo que é verde vai ter magnésio lá, porque ele é o centro da clorofila, que é o que dá a cor verde. Então, se você pega uma couve ou qualquer outra verdura de folha verde e você bate, você vai ter uma liberação de magnésio. E o magnésio, ele chega... Olha, só para vocês terem uma ideia. A deficiência de magnésio, ela pode interferir, inclusive, no eletro, no exame feito, tá? Do coração. De tão importante que o magnésio é para regular o batimento cardíaco. Então, na verdade, esse suco verde, no caso, para essa pessoa, né? No seu caso, na Adelaide, vai só te ajudar, Adelaide. Porque o magnésio é uma das coisas que mais ajuda a regular o metabolismo cardíaco, tá? Então, não tem como acelerar o metabolismo. O que nós temos é coisas que podem dar excitação. Isso, normalmente, você tem, por exemplo, com a cafeína. A cafeína, ela é excitatória. O guaraná, ele é excitatório. Então, para pessoas que têm arritmia e consomem coisas que podem ativar, podem levar a esse processo de excitação, aí ela pode te acelerar o coração. E a cafeína é utilizada para aumento de gasto energético, que também é outra coisa que, né, você precisa de um caminhão para poder ter essa ação. E aí o resto dos efeitos colaterais vem junto, tá? Então, isso sim, você deveria tomar cuidado. O excesso da cafeína, não tomar um guaraná em pó, né? Tomar cuidado com essas coisas, mas jamais com um suco verde. Certo. Acho que metabolismo merece uma edição especial falando dele. O que você acha? Falar um pouquinho de tudo então, isso. Então, guarde aí para 2017... uma edição do Remédio Natural totalmente dedicada ao metabolismo. Vamos para o próximo e-mail, que é um e-mail muito querido, do Jerônimo Brandeleiro. Primeiramente, ele agradece bastante a toda a nossa equipe e a doutora Denise pelas úteis e eficazes orientações. Jerônimo, muito obrigada. Ele conta aqui também que, né, depois das nossas orientações, ele se sente liberto para 2017 e que além de 11 centímetros de circunferência que ele diminuiu, ele perdeu 8 quilos, que até ele teve que comprar um cinto novo na viagem dele para não perder as calças na viagem. Ele escreveu isso aqui pra gente. A gente adorou o seu e-mail, Jerônimo, mas vamos à pergunta. Essa redução de cintura e da balança, ele diz que deu uma estagnada, que deu uma paradinha. Ele segue as recomendações, continua seguindo as recomendações, mas que parou. Por que parou, Denise? Por que isso acontece? Vale identificar aqui também que o Jerônimo conta pra gente que ele já passou por 23 casos de malária, né, nos últimos 20 anos. Tem alguma coisa a ver? O que você tem pra dizer pra ele? Aí volta aquilo que você falou da história do metabolismo, né? É uma coisa extremamente complexa, né? A ideia muitas vezes é assim, é porque eu comi mais do que gastei, né? Ou eu comi menos do que eu gastei e aí eu emagreci. Isso a gente já sabe que não é real, tá? Então a gordura ela é conhecida como um processo inflamatório e hoje em dia é muito mais relacionado à carência nutricional do que a excesso. Ou seja, pode ou não ter excesso de carboidrato, gordura e proteína, mas vai ter carência de vitamina, mineral e ômega 3. Então, é um processo carencial e é um processo inflamatório. E aí, quando você fala em vários processos seguidos e medicamentos,
alimentos e sobrecarga hepática, né? Então, sem dúvida nenhuma, teria que fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada para entender que fatores podem estar interferindo nisso. Porém, é comum acontecer esse tipo de coisa num processo de emagrecimento. Porque o organismo, ele vai num processo onde ele diminui aí esse peso, né? Como eu brinco, não perde, doa pro bem da ciência, senão vai achar de novo, né? Então não é perdeu, é eliminou. Ok, mas elimina aí o peso, elimina a circunferência, isso é muito bom, porque a gente pode perder peso sem eliminar a circunferência, ou seja, você pode perder peso tirando músculo, água e glicogênio, e não gordura. E aí não é então, interessante, aí não é né? interessante, aí empobreceu, não emagreceu. Sim. Então, na hora que você realmente elimina a circunferência abdominal, é uma dica mais pra gente que efetivamente você está eliminando gordura. Só que acontece que o organismo ele vai entrando em alguns patamares que a gente chama de, vamos pensar assim, até num padrão mantido, ou seja, como ele muda esse padrão, muitas vezes ele estaciona um tempo para ele se adaptar ao metabolismo, tá? E depois ele volta. O que não pode é pensar no processo da alimentar como uma dieta. Se você pensa que está fazendo uma dieta, eu faço uma dieta por um período, depois eu paro e quero que as coisas se mantenham bem. Não vai ter mágica. Tá. Então, assim, quando eu vou mudando a alimentação, eu vou mudando a alimentação. Eu vou incorporando hábitos saudáveis para o meu organismo, para como o meu organismo funciona melhor. E aí eu vou me adaptando às quantidades, né? Porque eu falo que no primeiro momento tem que se adaptar à qualidade. Depois, e à regularidade. Depois a quantidade. E se ainda assim o processo não voltar a emagrecer ou voltar a contento, né? Aí precisa dar uma pesquisada maior para ver se não tem alguma alteração hormonal, para ver se não tem alguma deficiência ou insuficiência nutricional. Por isso que muitas vezes a gente usa o recurso de uma suplementação, né? De uma vitamina, de um mineral, de um probiótico, etc. Probiótico, a microbiota intestinal, alteração na essa vale outra conversa que nós vamos ter que ter aqui, né? Vamos deixar tudo anotado. Pessoal aí, as meninas, a Jéssica, a Kimberly, a Fernanda, dá uma anotadinha aí nos temas que a gente tem que falar em 2017 para me ajudar. Intestino é fundamental. Intestino, metabolismo, vamos lá. Se altera a microbiota intestinal e aumenta, desequilibra essa microbiota, substâncias produzidas por essa microbiota alterada, hoje se comprovaram uma das maiores causas de obesidade. Então, por isso que, assim, eu não posso te falar de pronto, porque eu não conheço o teu caso. Mas, realmente, tem várias coisas que a gente tem que observar. O mais importante é o seguinte, já te fez bem? Já te fez, aliás, pelo jeito, muito bem? Sim. Porque, provavelmente, pra gente eliminar a gordura, a gente só elimina a gordura quando funciona. Gordura é defesa. Então, para eliminar a gordura é porque você tá se sentindo melhor. Não abre a guarda com a alimentação. Mantenha essa alimentação mais saudável possível. Não é porque funcionou que tem que dar uma deixadinha de lado agora, né? Porque a partir daí, a partir de um equilíbrio, de um processo de equilíbrio, é que o organismo vai se estabilizando. E nunca esquecer da atividade física, né? Sim, atividade física é muito importante, até pra esvaziar um pouco a cabeça, né? Até pra ficar mais calmo. Sem dúvida. Próxima pergunta da Mariene Belo Corrêa. A dúvida dela, Denise, é se ela deve coar ou não o suco quando ela fizer. E com os alimentos que não são orgânicos, como ela deve proceder, uma vez que tem muitos alimentos que tem muito agrotóxico, né? O que ela deve fazer? Olha, primeiro, coar ou não é, como eu brinco, ao gosto do freguês, tá? Então, assim, se você gosta, não gosta de, muitas vezes, sentir um pouco de grume que pode ficar, coa, não é isso que vai fazer a diferença. Mas, se você não ligar, né, consome ele como tá, vai ter até mais fibra, tudo, então é mais interessante. Mas não faz diferença na ação que esse alimento vai ter no organismo, tá? Agora, você me perguntou? Coar... Então, de coar e depois... Da agrotóxico. De agrotóxico. Agrotóxico é uma coisa que, assim, não tem nem o que discutir, né? Hoje em dia, quando a gente pensa no alimento que usa o agrotóxico, o problema não é só a ação do agrotóxico em si, que por si só já é
complicada. Mas esses alimentos, como eles sofrem ação também de fertilizantes, etc., eles acabam tendo, no processo como um todo, de 40% a 50% menos vitamina, menos mineral, menos compostos bioativos, mais metal tóxico, mais sódio, mais nitrito. Então, sem dúvida nenhuma, sempre que puder, prefira os orgânicos. Hoje em dia, aqui em São Paulo, em especial, né? Eu não sei, não dá muito pra gente falar dos outros lugares, mas aqui a gente tá tendo muitas feiras orgânicas, muitas opções, tá abrindo muito mais as nossas possibilidades e os preços estão melhorando muito. No caso da couve, que é uma das coisas que eu uso bastante no tratamento lá no consultório, eu sempre oriento o pessoal o seguinte: o princípio ativo, ele se concentra em talo. E o agrotóxico também. Então, se eu quero aquele alimento para uma ação principalmente terapêutica, aí é fundamental que seja o orgânico, tá? E aí, realmente, eu vou ter uma melhor ação e uma melhor composição nutricional. Porém, legume, verdura e fruta, em especial fruta, que é muito difícil achar orgânico, o mais importante é comer do que não comer, da maneira que for. Porque se você não está comendo o legume ou a verdura ou a fruta porque ele não é orgânico, você está comendo o arroz, o feijão, a proteína, que também está sofrendo ação desse agrotóxico, como o líquido, assim como uma série de outras substâncias. Porém, são nos legumes, nas verduras e nas frutas que você tem as principais substâncias que vão eliminar os agrotóxicos. Então, sem dúvida nenhuma, é a gente, em primeiro lugar, comer legume, verdura e fruta. E quando puder, e sempre que puder, prefiro o orgânico, tá? Certo. Próxima pergunta do Eduardo Fortunato. Ele diz: doutora, gostaria de saber se existe algum detox indicado para pressão alta e colesterol. Tá, acho que nós já respondemos. Né? Quer dizer, não tem mágica, tá? Agora, a hora que você fala assim, eu até estava comentando, uma das grandes causas de aumento de colesterol, de triglicérides, de pressão alta, é um processo chamado resistência celular à insulina. A resistência à insulina é que leva a todos esses processos. E a resistência à insulina, ela é extremamente desencadeada, por exemplo, por proteína mal digerida, tá? Como principalmente as dos laticínios. Até a Universidade de Harvard já tirou laticínios do guia alimentar por causa de resistência à insulina, entre outros fatores. Assim como o glúten e qualquer outro, né, alimento que para a pessoa pode não ser legal. Então, o que acontece? Essas proteínas mal digeridas aumentam a substância pró-inflamatória que causa resistência à insulina. E endotoxina produzida por alteração da flora intestinal também leva ao mesmo processo. Porém, eu preciso de muita vitamina e muito mineral, em especial cromo, vanádio, zinco, manganês, magnésio, ômega 3, biotina, para que haja uma ação adequada de insulina. Então, se eu quero melhorar a insulina, para melhorar a pressão, para melhorar o colesterol, primeiro se preocupa com o alto consumo de alimento que tem esses potenciais inflamatórios, o açúcar inclusive. Depois, se preocupe em comer muito legume, verdura e fruta. É salada verde no almoço e na janta, é uma fruta a cada 2h30, 3 horas, assim como os legumes. Como eu sempre falo, olha para a cara da fruta e da salada e pensa que antes de prazer é remédio. Mas se for um remédio com prazer, é melhor. Né? E aí sim, o suco verde pode ajudar? Pode ajudar. É mais um fator que pode ajudar. Mas não existe um detox para trabalhar colesterol ou pressão. Existe um alimento adequado que vai equilibrar o organismo, vai desinflamar e vai oferecer nutrientes para que essas funções sejam feitas a contento, tá bom? Certo. O nosso leitor fiel aqui, o Luiz Carlos Pereira Lima, ele diz que existe muita informação sobre como se cuidar, como se desintoxicar, como alcalinizar, como melhorar o desempenho do organismo e que isso atrapalha o dia a dia dele. A correria, as atribulações, problemas com doenças na família, trabalho. Ele quer saber o que fazer, como começar, de que forma. Quais são os custos? Essa é uma pergunta boa. Quanto que custa tudo isso? Né? Além de você receber várias informações, muitas delas são totalmente contraditórias, né? Porque, na verdade, a gente vê que essas informações vêm muito de acordo com o que cada um pensa, né? E não muito sobre o que é a fisiologia do organismo. Então, o que eu percebo que confunde muito a cabeça das pessoas é que eles falam assim: a alimentação tem que ser alcalina.
né? O que é uma alimentação alcalina? Quer dizer que então eu não posso comer uma fruta que é ácida? Então, isso faz as pessoas ficarem loucas, né? Então, eu vou dar uma explicação bem rapidinha, que eu acho que vai resumir tudo isso que você tá com dúvida, tá? No estômago, nós precisamos ter pH muito ácido. É por isso que tem ácido clorídrico lá dentro, senão não teria. E é nesse meio muito ácido que a gente ioniza a vitamina e mineral para absorver, mata fungos e más bactérias para não desequilibrar o intestino e quebra a proteína para não dar inflamação. Não é à toa que o alimento para 1 hora no estômago para sofrer ação do ácido clorídrico. No intestino, nós precisamos de pH levemente ácido. Por isso que as bactérias saudáveis, que são chamadas de acidófilas, elas são o que tem de melhor, porque elas vão manter o pH quando elas fermentam as fibras de fruta, legume, verdura, cereais integrais, leguminosas, elas liberam substâncias que deixam o pH levemente ácido. pH levemente ácido aumenta a absorção de vitamina e mineral, mata fungos e más bactérias, evita a proliferação de célula mal formada, como pólipo, tumor, modula o sistema imunológico. Então, por isso que a gente precisa de pH muito ácido no estômago, levemente ácido no intestino. E no sangue? No sangue tem que ser levemente alcalino. Tá? Ah, bom. E olha só que coincidência. Vamos pegar o leite de vaca que alcaliniza o estômago, que tem que ser muito ácido? Então, esse mesmo alimento também alcaliniza o intestino, que tem que ser levemente ácido. E ele acidifica o sangue, que tem que ser alcalino. Super saudável, né? Você vê como é só você entender um pouquinho? Agora, vamos pensar em legume, verdura e fruta de uma maneira geral? Eles mantêm o pH natural do estômago. Eles acidificam o pH do intestino porque são os principais alimentos das bactérias saudáveis acidófilas. E, olha só, são principalmente as substâncias liberadas, né, no metabolismo de legume, verdura e fruta que alcalinizam o sangue. Então, não é confuso nada, é simples assim. Vamos evitar o açúcar, vamos evitar o leite, vamos evitar alguns alimentos que a gente já sabe, refrigerantes, etc. Vamos evitar alimentos que alcalinizam o estômago e o intestino. E vamos aumentar o consumo daqueles que mantêm pH adequado e que principalmente alcalinizam o sangue. E não por acaso essa alimentação faz o resto funcionar. Certo? Então, assim, eu acho que existe muita complicação, até essa história do suco detox. As pessoas complicam muito porque o simples não é legal, entendeu? E comer comida de verdade vai contemplar todas essas suas preocupações. E comer comida de verdade é barato, tá? Aí quanto que custa um inhame? Um inhame orgânico, quanto é que custa um negócio desse? Extremamente barato. Certo? Quanto é que custa um legume, uma verdura e uma fruta, principalmente da época, que é onde você menos tem chance delas terem problema e tem mais nutriente. Então, se a gente for para comer comida não é cara. E, em geral, o que é caro são os ultraprocessados, né? São aquelas coisas que muitas vezes a gente acaba... Inventadas. A comida, ela não é cara. E comer comida de verdade já contempla tudo isso que você estava em dúvida, tá bom? Denise, fazer um parênteses aqui, você falou sobre o ácido clorídrico, né? E na nossa edição do Remédio Natural a gente fala bastante sobre o alecrim. Qual que é a relação, Denise? Vamos pontuar melhor para os nossos assinantes. Qual que é a relação do alecrim com a produção de ácido clorídrico? Desculpa, gente. Quando a gente falou da importância do ácido clorídrico no estômago para manter o pH muito, muito ácido para fazer tudo que eu já falei, e que o alimento para 1 hora para sofrer ação desse ácido clorídrico. Então, a gente imagina o seguinte, se a pessoa, ou ela se entope de líquido com a refeição, ou se ela naturalmente não está produzindo ácido clorídrico, às vezes até por deficiência de vitamina e mineral que produz o ácido clorídrico. Ou se ela, por exemplo, é uma coisa muito comum que a gente vê, pessoas do tipo sanguíneo A têm dificuldade natural de produzir ácido clorídrico. Enfim, se eu não produzo direito o ácido clorídrico, a tendência do alimento é ele chegar, parar e fermentar. Porque demora. Porque não digeriu. Para fazer essa digestão. Então, não consegue digerir e fermenta. Quando fermenta, pode estufar, formar gases, dar sensação de comida parada, voltar, arroto,
aquela sensação de que tá queimando muitas vezes aqui, azia, tosse constante, tosse alérgica, pigarro frequente. Tudo isso pode acontecer porque a comida parou e voltou. Esôfago não é preparado para ter nenhum trisco de ácido clorídrico. Então a pessoa fala, nossa, que azia, que queimação. Aí qual é a sensação? Que é excesso de ácido clorídrico. E na verdade, na maior parte dos casos, é falta. E aí entra o nosso amigo alecrim, né? Porque ou chá do alecrim fresco ou seco, ou muitas vezes uma tintura vegetal, né? Que é uma coisa comum de eu acabar fazendo para os pacientes, porque às vezes o pessoal não consegue carregar o chá para o trabalho, aquelas coisas, a tintura vegetal é mais fácil. Então, o que acontece? O alecrim dado antes do almoço e antes da janta aumenta a produção desse suco digestivo. E o alecrim na comida? O alecrim como tempero é sempre, olha, toda erva aromática é terapêutica. Toda erva. Mas às vezes Já tivemos um conteúdo, desculpa te interromper, Denise, sobre as ervas. Eu vou falar com as meninas pra gente dar uma recuperada nesse conteúdo aí pra 2017, pra gente usar as ervas aromáticas, que todas são terapeutas, como a Denise tá frisando aqui, na nossa alimentação e dar essa ajuda, né? Principalmente o alecrim, desculpa interromper, mas imagina, as ervas aromáticas são fantásticas, né? Porque tem ação terapêutica, anti-inflamatória, desintoxicante, digestiva e aí vai, né? Então elas são fantásticas. Cúrcuma, né? Açafrão da terra como anti-inflamatório, anticancerígeno. Então, sem dúvida, essas ervas aromáticas são fantásticas. E o alecrim é uma delas. Sim. Mas se eu tô com um processo onde eu preciso de uma concentração maior, porque eu quero uma reação a essa ingestão. Então, eu vou usar um pouco mais esse alecrim, ou um chá mais concentrado, ou uma tintura vegetal. E o ideal é logo antes do almoço e da janta, para aumentar a produção do suco digestivo. Aí a comida chega, quebra e vai embora. Então, não para, não fermenta, não estufa, não volta. E por isso que a gente costuma falar. E esse mesmo processo é que costuma dar gastrite, esofagite, etc. E aí, é muito comum o pessoal fazer o quê? Tomar um medicamento que inibe totalmente a produção do ácido clorídrico. Os sintomas melhoram. Claro, alcaliniza até a alma, melhora mesmo, tá bom? Mas não vai mudar o processo. E a pessoa, assim que para o remédio, volta com sintomas. Aí, ao passo que se ela começar a tomar o suco de couve de manhã em jejum, alecrim antes do almoço, antes da janta, não toma líquido com a refeição, várias refeições ao dia, para ir nenhuma dar sobrecarga para digestão. Acaba com esse processo. Vamos encaminhando aqui já para os 10 últimos minutos da nossa aula online. E eu vou fazer a pergunta agora do Moacir Cirana. Ele fala sobre o gengibre. Quanto de gengibre para 2 copos posso colocar no máximo? Qual a quantidade do gengibre que ele que exagerada pode ser tóxica para ele? Olha, não tem isso, tá? Tem pessoas que podem consumir lá o gengibre até em quantidade maior e não ter absolutamente nada. O outro pega um pedacinho desse e passa mal, tá? Então, é muito individual. Como existe a possibilidade de algumas pessoas que têm o estômago mais sensível e são mais sensíveis, por exemplo, para uma infecção urinária, tudo, o uso frequente do gengibre, tá? E aí, independente da quantidade, é individual, o uso frequente do gengibre pode levar a aumento de ardência urinária e de ardência no estômago. O gengibre é outro alimento fantástico, né? Ele é um modulador do sistema imunológico, muito bom, mas muito bom mesmo. E ele também é digestivo, tá? O que acontece é que em algumas situações e para algumas pessoas, o uso frequente pode sensibilizar. E isso vai depender sempre da individualidade. Então, se para você consome o gengibre, não tem nenhum desses processos. Então, é claro que se você puser uma quantidade muito alta, também só vai dar o gosto do gengibre. Aí também, né? Aí não é interessante. Mas não faz muita diferença. Pode ser o pedaço que você sentir que pra você dá um sabor bom e você fica bem. Não existe uma regra de ser mais ou ser menos. Existe mesmo a individualidade. Certo. E a última pergunta, Marcos Correia. Boa tarde, Denise. Gostaria de saber quais alimentos melhoram o intestino com relação aos lactobacilos, pois os leites fermentados têm muito açúcar. Sim. Os leites fermentados têm muito açúcar, têm aditivos químicos e mais do que isso, o leite.
Porque, normalmente, a proteína de leite é alimento de fungos e más bactérias. Então, em nenhum momento, o leite vai servir como um probiótico, tá? Ao contrário. Então, com certeza, e o probiótico, para ser probiótico, mesmo agir no organismo, ele deveria ter várias cepas e não uma cepa isolada. Como a gente vê alguns que são chamados de probiótico vendidos hoje em muitas farmácias, que você vai ver tem uma cepa, né? E em quantidade pequena. E é passado para a pessoa como se fosse probiótico. Até é o caso de uma pessoa que também perguntou aqui sobre isso, que ela estava tomando um probiótico que, na verdade, ele tem uma cepa de acidófilos. Aquilo não é probiótico e jamais vai tirar a pessoa do quadro, tá? Só que o que acontece é o seguinte, se eu penso em manter uma microbiota saudável, eu posso, além de tomar probióticos, que existe vários por aí que tem qualidade legal, e hoje em dia vale a pena para quem consegue, quem pode estar tomando um probiótico, ele é considerado um suplemento alimentar, tá? Não é nem nutricional, mas eu tenho que manter. Por mais que eu queira tomar se eu tomar e eu não mantiver uma alimentação que mantenha ele, não vai fazer nada. No intestino você tem 100 trilhões de bactérias. Quando você toma 4, 5 bilhões de probióticos, ele não é para repovoar, é para manter um meio adequado para as bactérias nativas se reproduzirem. Então, na verdade, o principal fator para manter microbiota saudável é evitar leite, glúten, soja, açúcar, né? Enfim, aditivos químicos que já se comprovaram destruir células tolerogênicas do intestino, que são produzidas por microbiota saudável. Então, o que acontece? Evita o excesso dessas substâncias, que são mais alimentos de fungos e más bactérias. Aumenta o consumo de legume, verdura, frutas, cereais integrais, leguminosas, grupo do feijão, né? Também é alimento das boas bactérias. Então, aonde que nós temos os pré-bióticos, né? Que muitas vezes são vendidos aí como foz, inulina. Da onde eles vêm? Eles vêm da chicória, eles vêm da banana, eles vêm da aveia. Então, a hora que eu tenho esse consumo regular de legume, verdura e fruta de salada verde, 5, 6 frutas ao dia, eu tô dando o alimento das bactérias saudáveis e evitando o excesso do consumo de alimentos que são mais fermentados por fungos e más bactérias. E quando você faz isso, você tá já dando essa consistência. E em muitos casos, como às vezes as pessoas vêm de muitos medicamentos, de muitas coisas por aí, então muitas vezes isso por si só não vai no momento inicial resolver. Então por isso que muitas vezes é importante tomar um probiótico, e aí sempre que puder com uma orientação profissional para poder dar ter um pouco mais de segurança, né, do que tá tomando. Mas o inverso também é verdadeiro. Tomar probiótico e não mudar a alimentação não vai fazer nem cosquinha. Bom, vamos aproveitar a presença da doutora Denise hoje aqui e vamos falar um pouquinho sobre o que vai acontecer nesse fim de semana, o Natal, né? Tem ceia de Natal, almoço de véspera, almoço de Natal, jantar de Natal, aí vai sobrar um monte de coisa, no dia 26 você come, semana que vem tem o Ano Novo, e aí a gente acaba cometendo alguns exageros, né? Com a nossa alimentação e com toda essa celebração que acontece nesse fim de ano. Denise, qual dica você tem para os nossos assinantes para esse Natal e esse Ano Novo, para não ficar aquela coisa maluca de não posso comer nada, né? Mas também não chegar e comer a mesa inteira. A gente até estava brincando aqui, conversando um pouquinho antes, né, de começar, que a gente fala que o mais importante não é o que acontece entre o Natal e o Ano Novo, é o que acontece entre o Ano Novo e o Natal. Ou seja, né? Durante o ano todo, né? Vamos deixar bem claro. E assim, uma coisa que a gente sempre comentou o tempo todo aqui é o tal do equilíbrio, né? Então, sempre que eu tenho uma alimentação onde a base do meu dia a dia é boa, dá um suporte para o organismo e esse organismo tem um processo de formação celular adequada, ele também tem tolerância a agressores, né? E muitos desses agressores são gostosos, né? São. E vão fazer parte de uma festa, vão fazer parte disso. Eu acho que assim, a sensação que eu tenho é que é falar assim, olha, libera geral, come o que quiser. Você percebe, principalmente para aquelas pessoas que de uma maneira geral se alimentam bem, que a hora que ela sai disso e que ela come um pouco mais coisas que
apesar de ser saborosa, elas não acabam... faz parte, né? Não faz parte do dia a dia, concentra muito açúcar, alimentos que você não está muito acostumado, gordura em excesso, ou às vezes a gente come a mais mesmo em excesso, ou bebida associada, enfim. Algumas pessoas se sentem tão mal, que acaba não conseguindo curtir a festa. Então, eu acho que o que a gente tem que trabalhar é sempre respeitando o limite do nosso organismo. Não é deixar de comer, mas come respeitando como o teu organismo trabalha com isso. É claro que é comum quem come muito bem comer uma coisa que não é legal e falar, nossa, meu estômago não ficou bom. Tá, vai lá, toma um suquinho de couve, toma um alecrim, né? Toma um pouco mais de água, a coisa já vai melhorando, tá tudo certo. Nossa, mas olha, eu tive uma diarreia. Ok, mas no dia seguinte tá bom, tá? Não dormi muito bem, mas vai ser 1, 2 dias. Então, na verdade, é óbvio que um organismo saudável, ele tende a reagir quando a gente come um pouco mais do que a gente não está acostumado, de qualidade ou de quantidade. Então, a minha dica é o seguinte, respeita o teu organismo. Não deixa de... Não precisa virar um ET na sociedade. Não, né? Sem terrorismos, né? Sem nem terrorismo pro lado, nutricional. Nem pro outro. Exatamente. Sem terrorismo nem de um lado nem do outro. Você falou tudo. O radicalismo, ele tá nos dois lados. Sim. Tá? Tanto tá no no não, radicalismo quanto no de sim. nada pode, nada come, como tá no radicalismo de chutar o balde. Né? Então, eu acho que volta para o equilíbrio e respeite o teu organismo. Tá? Não em função de falar, nossa, nunca pode comer. Mas a gente comer e ficar passando mal, você não aproveita a festa. Não, E não aproveita o convívio. Sim, essa época do ano, né, independente de religião ou do que você acredita, é tempo de celebrar, é fim de um ciclo, fim de um ano. E foram muitas conquistas em 2016, por mais que você ache que não, pensa bem aí e tenha certeza de quanta coisa você realizou, quanta coisa você viveu nesse ano, né? Denise, quero te agradecer, muito obrigada pela sua presença, não só hoje aqui nesse webinar, mas também durante esse ano, agradecer a parceria, né? Nas gravações, quando a gente tira dúvida, quando a gente conversa até sobre coisas que nem tem a ver, né? Que a gente também fala, também fala sobre outras coisas, então fica aqui. Em nome de toda a equipe Jolivie, meu Feliz Natal para você e um 2017 cheio de realizações. Obrigada, eu que agradeço, né? Foi muito bom ficar aqui com vocês, conviver com vocês, ter essa oportunidade, né? De tirar dúvida e de aprender muito também. Com certeza. Que a gente está sempre trocando, né, essas informações. Eu que agradeço, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos nós. Se Deus quiser, o Ano Novo estaremos juntos aqui de novo. Com certeza, 2017. E um bom fim de ano, um Feliz Natal e um Ano Novo com, né, muitas conquistas aí para todo mundo, tá? Para todos os pessoal que tá acompanhando a gente aqui. Obrigada. É isso aí, eu quero mandar hoje um beijo especial para toda a equipe da Jolivie que tá lá do outro lado da câmera, acompanhando a gente, lendo todos os e-mails. Um beijo para todo mundo, muito obrigada por esse ano inteiro de trabalho tão intenso, né? E se em 2017 você quer saúde, você tá no lugar certo, você tá aqui na Jolivie. Muito obrigada, Feliz Natal e até 2017, gente. Até mais. Tchau, tchau.